Olá concurseiro e consuereira, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso canal Questões para Concursos. Hoje trouxemos o vídeo com a primeira parte da Lei Orgânica do Município de Araras. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Sugerimos que você acompanhe a leitura. Bons estudos! Lei Orgânica do Município de Araras SP. Título 1. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Do Município. Artigo 1º. O Município de Araras, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Artigo 3º. São símbolos do município, a bandeira, o brasão de armas e o hino, representativos de sua cultura e de sua história. Artigo 4º. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Artigo 5º. A sede do município de Araras tem categoria de cidade. Capítulo 2. Da competência do município. Seção 1. Da competência privada. Artigo 6º. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. 3. Elaborar e manter atualizado o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 5. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 6. Elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de investimentos e as demais diretrizes orçamentárias. 7. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. 8. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 9. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais. 10. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos. 11. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos. 12. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais. 13. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana. 14. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observada a lei federal. 15. Conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros. 16. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança e aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. 17. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. 18. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. 19. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. 29. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, e especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. 21. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. 22. Conceder, permitir, autorizar e regulamentar os serviços de veículos de aluguel, fixando as respectivas tarifas, quando for o caso, dispor sobre o uso de taxímetros. 23. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfegos em condições especiais. 24. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais. 25.
vedar a abertura de qualquer ponto de ônibus e vendas de passagem, salvo o transporte coletivo municipal, fora do recinto da estação rodoviária. 26. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. 27. Prover sobre a limpeza das ruas e dos logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. 28. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, bancários e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. 29. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios. 30. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. 31. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares e de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. 32. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. 33. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. 34. Dispor sobre a vacinação de animais e seu respectivo registro, bem como sua captura com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. 35. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. 36. Promover os seguintes serviços. Alínea A. Mercados, feiras e matadouros. B. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais. C. Iluminação pública. Inciso 37. Vistoriar periodicamente os cortiços e similares, para garantir condições de segurança e salubridade a seus moradores. Parágrafo único. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 14 deste artigo deverão exigir reserva de áreas de acordo com a lei. Seção 2. Da competência comum. Artigo 7º é da competência administrativa comum do município, do Estado e da União, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos, de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 13. Promover assistência técnica e agronômica aos pequenos e médios agricultores. 14. Estimular as cooperativas de qualquer natureza. 15. Despoluir rios, riachos, ribeirões, córregos, proibindo despejos de substâncias poluentes, dejetos e outros. 16. Fiscalizar, nos estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios e feiras livres, as condições sanitárias e a qualidade dos produtos comercializados. 17. Fiscalizar e aferir os equipamentos de pesos e medidas. Seção 3. Da competência suplementar.
Artigo 8º. Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-las à realidade local. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Capítulo 3. Das vedações. Artigo 9º. Ao município é vedado: Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, de particulares ou fins estranhos à administração. 5. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7 de 1992. 6. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público, justificado, sob pena de nulidade do ato. 7. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 8. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 9. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 10. Utilizar tributos com efeito de confisco. 11. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. 12. Instituir impostos sobre alínea A. O patrimônio, venda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. B. Templos de qualquer culto. C. O patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei federal. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 12, alínea A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais e às delas decorrentes. Segundo as vedações do inciso 12, alínea A, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Terceiro, as vedações expressas no inciso 12, alíneas o B e o C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quarto, a vedação expressa no inciso 12 dependerá de regulamentação. Título 2. Dos poderes municipais. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 10. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de 11 vereadores eleitos, com mandato de 4 anos. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 23 de 2005. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa.
Artigo 11. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, na sede do município, de 1 de fevereiro a 15 de dezembro. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 25 de 2006. Parágrafo 1º. As reuniões previstas no caput ou que recaírem em feriado ou ponto facultativo, serão transferidas para o dia útil subsequente. Segundo, a Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o regimento interno. Terceiro, a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Inciso 1. Pelo Prefeito, no recesso legislativo. 2. Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito. 3. Pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. 5º. A publicidade das sessões camarárias, bem como sua transmissão, seguirá conforme o estabelecido no regimento interno. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 27 de 2009. Artigo 12. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. Artigo 13. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Artigo 14. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser realizadas em outro local, por deliberação de 2/3 ou dos vereadores. Segundo, as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Artigo 15. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Artigo 16. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Artigo 17. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia e participar dos trabalhos do plenário e das votações. Seção 2. Do funcionamento da Câmara Municipal. Artigo 18. A Câmara poderá promover reuniões preparatórias a partir de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para conhecimento do processo legislativo. Artigo 19. A posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos vereadores ocorrerá no dia 1 de janeiro, em sessão solene que se realizará independentemente de número, sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes. Parágrafo 1º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo dentro de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria dos membros da Câmara. Segundo, considera-se motivo justo, o nojo, o casamento e a doença comprovada. Terceiro, imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa diretora que serão automaticamente empossados. Quarto, inexistindo número legal, o vereador mais votado entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias para as 20 horas, até que seja eleita a mesa. Quinto, a eleição da mesa da Câmara para o segundo biênio, realizar-se-á no primeiro dia útil após a última sessão ordinária do primeiro biênio, considerando-se automaticamente empossados os eleitos, independente de transmissão de cargos, dia 1º de janeiro do terceiro ano de cada legislatura. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15 de 1998. Sexto, no ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. Artigo 20. O mandato da mesa será de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 21. A mesa da Câmara compõe-se do presidente, do vice-presidente e do secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais votado assumirá a presidência.
Segundo, qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas funções regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. Artigo 22. A maioria, a minoria e as representações partidárias terão líderes e vice-líderes. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias ou partidos políticos à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Artigo 23. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 24. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, polícia e especialmente sobre: Inciso 1. Instalação e funcionamento. 2. Posse de seus membros. 3. Eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. 4. Número de reuniões mensais. 5. Comissões. 6. Sessões. 7. Deliberações. 8. Todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 25. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar secretários municipais e presidentes de autarquias, fundações e empresas municipais para, pessoalmente, prestarem informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Parágrafo 1º. A falta de comparecimento, sem justificativa razoável, será considerada desacato e a pena prevista será a mesma aplicada pelo desacato ao Executivo. Segundo, se o secretário ou presidente for vereador licenciado, o não comparecimento, nas condições mencionadas no parágrafo anterior, caracterizará a instauração do respectivo processo administrativo na forma da lei federal, e consequente cassação do mandato. Artigo 26. Os secretários municipais e os presidentes dos órgãos da administração indireta, a seu pedido, poderão comparecer perante o plenário ou a qualquer comissão da Câmara para expor assunto e discutir projeto de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com o seu serviço administrativo. Artigo 27. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais, presidentes de autarquias, fundações e empresas municipais, importando crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem com a prestação de informação falsa. Artigo 28. A mesa, dentre outras atribuições, compete: Inciso 1. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. 2. Propor projetos que criem ou extinguam cargos nos serviços da Câmara e fixem vencimentos. 3. Apresentar projetos de leis dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. 4. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. 5. Requisitar do Executivo sobre necessidades de economia interna. 6. Contratar, na forma da lei, por tempo determinado e para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 7. Devolver à Tesouraria da Prefeitura Municipal o saldo existente na Câmara Municipal, ao final do exercício. 8. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. 9. Suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização, constante na lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 3 de 1991. Artigo 29. Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara: Inciso 1. Representar a Câmara em juízo ou fora dele. 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. 4.
Promulgar as resoluções e decretos legislativos. 5. Promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita esta decisão em tempo hábil pelo prefeito. 6. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. 7. Autorizar as despesas da Câmara. 8. Representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. 9. Solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. 10. Manter a ordem do recinto da Câmara, podendo solicitar a força policial militar, através de seu comando local. 11. Encaminhar, para parecer prévio à prestação de contas da Câmara ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que foi atribuída tal competência. Subseção 1. Das comissões. Artigo 30. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno. Parágrafo único. Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal. Artigo 31. Cabe às comissões, em matéria de sua competência. Inciso 1. Convocar para prestar, pessoalmente no prazo de 30 dias, informações sobre assunto previamente determinado. Alínea A. O secretário municipal. B. Os dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo município. C. O procurador do município. Inciso 2. Acompanhar a execução orçamentária. 3. Realizar audiências públicas. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5. Velar pela completa adequação dos atos do Executivo que regulamentem dispositivos legais. 6. Tomar o depoimento de autoridade e solicitar o de cidadão. 7. Fiscalizar e apreciar programas de obras e planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Artigo 32. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Parágrafo único. As comissões especiais de inquérito, além das atribuições previstas neste artigo, poderão: Inciso 1. Proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, onde terão livre ingresso e permanência. 2. Requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários. 3. Transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competirem. Artigo 33. Durante o recesso, quando necessário e não houver convocação extraordinária, funcionará uma comissão representativa da Câmara, com atribuições definidas no regime interno. Seção 3. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 34. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente: Inciso 1. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções, anistias fiscais e a remissão de dívidas. 2. Votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. 3. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. 4. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. 5. Autorizar a concessão de serviços públicos. 6. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. 7. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. 8. Autorizar a alienação de bens imóveis.
9. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos. 10. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos. 11. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários e órgãos da administração pública. 12. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 13. Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. 14. Delimitar o perímetro urbano. 15. Dar denominação a próprios, vias e logradouros públicos. 16. Autorizar a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. 17. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Artigo 35. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 1. Eleger sua mesa diretora. 2. Elaborar o regimento interno. 3. Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. 4. Propor a criação ou extinção de cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos. 5. Autorizar referendo e plebiscito sobre assuntos de interesse do município. 6. Conceder licença ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores. 7. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por mais de 20 dias, por necessidade do serviço. 8. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observando os seguintes preceitos. A linha A ou o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara. B. Em decorrido prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas rejeitadas. C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Inciso 9. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. 10. Autorizar a realização de empréstimo, operação de acordo externo de qualquer natureza, de interesse do município. 11. Proceder à tomada de contas do prefeito, através da comissão especial, quando não apresentadas à Câmara dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 12. Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidades assistências e culturais. 13. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. 14. Convocar o prefeito, os secretários municipais e presidentes dos órgãos da administração indireta para prestar esclarecimento, aprazando o dia e hora para o comparecimento. 15. Deliberar o adiamento e a suspensão de suas reuniões. 16. Criar comissão especial de inquérito sobre fato determinado com prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. 17. Conceder título de cidadão ararense ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, em votação secreta, conforme resolução desta Casa de Leis, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 21 de 2004. 18. Solicitar intervenção do Estado no município. 19. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal. 20. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 21. Fixar de uma para outra legislatura, através de lei de iniciativa da mesa da Câmara, até 30 dias antes das eleições municipais, os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais, na forma estabelecida pelo artigo 29, incisos 5 e 6, com alterações introduzidas pelas emendas constitucionais número 19, de 6 de junho de 98 e número 25, de 14 de fevereiro de 2000, respectivamente.
Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17 de 2000. 22. Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 17 de 2000. 23. Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 8 de 1992. Parágrafo 1º. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar a 6% relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, consoante dispõe a Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Segundo a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores, conforme prevê a Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17 de 2000. Terceiro, para cumprimento do disposto no inciso 21, fica sobrestada a apreciação de toda e qualquer matéria. Quarto, na falta de fixação de remuneração a que alude o inciso 21, permanecerá em vigor a remuneração vigente. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 17 de 2000. Seção 4. Dos vereadores. Artigo 36. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 37. É vedado ao vereador: inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias do serviço público. B. E a aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público observado o disposto no artigo 78, inciso 2, desta Lei Orgânica. Inciso 2. Desde a posse. Alínea A. O ocupar cargo, função ou emprego, na administração pública direta ou indireta do município de que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal, desde que se licencie do exercício do mandato. B. E exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. C. O ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada. D. A patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A ou do inciso 1. Artigo 38. Perderá o mandato o vereador: inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. 3. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 4. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade. 5. Que fixar residência fora do município. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Segundo, nos casos dos incisos 1 e 2, a perda do mandato será declarada pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Terceiro, nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, de partido político ou eleitor, assegurada ampla defesa. Artigo 39. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivo de doença, ou regulamentado pela Resolução nº 3 de 1990. 2. Para tratar de interesse particular, sem remuneração, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, ou regulamentado pela Resolução nº 3 de 1990.
3. Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal, conforme previsto no artigo 37, inciso 2-a, desta lei orgânica. Segundo ao vereador licenciado nos termos dos inciso 2 e 3, a Câmara pagará o valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxílio-doença ou de auxílio especial. Regulamentado pela Resolução nº 3 de 1990. Terceiro, o auxílio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da legislatura e não será computado para o efeito de cálculo da remuneração dos vereadores. Regulamentado pela Resolução nº 3 de 1990. Quarto, a licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do seu término. Quinto, independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença ou não comparecimento às reuniões por vereador privado temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso. Sexto, na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Artigo 40. Dar-se-á a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Segundo, enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum ou em função dos vereadores remanescentes. Seção 5. Do processo legislativo. Artigo 41. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1. Emendas à Lei Orgânica Municipal. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Resoluções. 5. Decretos legislativos. Artigo 42. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 2. Do Prefeito Municipal. 3. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 5% dos eleitores. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo, a emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Terceiro, a Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. Artigo 43. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado, que a exercerá em forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Parágrafo único. As leis ordinárias oficializando festejos serão de competência do vereador e votadas em uma única sessão. Artigo 44. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. São leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1. Código Tributário do Município. 2. Código de Obras. 3. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 4. Código de Posturas. 5. Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. 6. Lei instituidora da Guarda Municipal, que estabelecerá a organização e a competência dessa força auxiliar. 7. Lei de Criação de Cargos, Funções e Empregos Públicos. 8. Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Artigo 45. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e aumento de sua remuneração. 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. 4.
matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Parágrafo 1º. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4º, primeira parte. Parágrafo 2º. Todo projeto de lei que vier a dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta, o fará de forma exclusiva, não podendo versar sobre outra matéria. Artigo 46. É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1. Autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. 2. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2 deste artigo, se assinada, no mínimo pela metade dos vereadores. Artigo 47. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá manifestar-se em até 40 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Segundo esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a propositura incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Terceiro, o prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 48. Aprovado o projeto de lei, será enviado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Segundo decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará sanção. Terceiro, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Quarto, o veto do prefeito só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 22 de 2005. Quinto, a apreciação do veto pelo plenário da Câmara será dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação com parecer ou sem ele. Sexto, rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Sétimo, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 5º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 47, desta lei orgânica. Oitavo, a não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 6º, criará ao presidente a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Artigo 49. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa, com força de lei. Artigo 50. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Seção 6. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 51. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Executivo instituídos em lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Segundo as contas do prefeito e da mesa da Câmara Municipal,
prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro do prazo. Terceiro, somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão. Quarto, as contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementar essas contas sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 52. O Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de: Inciso 1. Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. 2. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. 3. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. 4. Verificar a execução dos contratos. Artigo 53. As contas do município ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo único. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento poderá, independentemente de autorização do Executivo ou da Mesa da Câmara, verificar no local qualquer documento público municipal. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 54. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Artigo 55. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1 de janeiro do ano subsequente ao da eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo 1º. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Segundo, considera-se força maior, o nojo, o casamento ou a doença comprovada. Artigo 56. O vice-prefeito substituirá o prefeito nos casos de impedimentos e o sucederá nos casos de vaga. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato. Segundo, o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, substituirá o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 57. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância no cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Parágrafo único. O presidente da Câmara, recusando-se por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, renunciará incontinenti à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando, assim, a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 58. Verificando-se a vacância de cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos do mandato, dar-se-á eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período de seus antecessores. 2. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Artigo 59. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 20 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. Parágrafo único. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração quando: Inciso 1. Impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. 2. A serviço ou em missão de representação do município. Artigo 60. Na ocasião da posse e ao término do mandato, o prefeito fará declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. Parágrafo único. O vice-prefeito fará declaração de bens no momento em que assumir,
pela primeira vez, o exercício do cargo. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 61. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, lei orgânica. Inciso 1. A iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta. 2. Representar o município em juízo e fora dele. 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de leis aprovados pela Câmara, se inconstitucionais ou contrários ao interesse público. 5. Decretar nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. 6. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. 7. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1 de 1990. 8. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. 9. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. 10. Enviar à Câmara os projetos de leis relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e das suas autarquias. 11. Encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. 12. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. 13. Fazer publicar os atos oficiais. 14. Responder sobre os requerimentos da Câmara dentro de 15 dias, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria. 15. Prover os serviços e obras da administração pública. 16. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. 17. Colocar à disposição da Câmara dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser dispendidas, de uma só vez e até o dia 20 de cada mês, e os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. 18. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. 19. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou prestações que lhe forem dirigidas. 20. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. 21. Convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir no recesso legislativo. 22. Aprovar projetos e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos, obedecida a legislação municipal específica e as normas federais e estaduais relativas à matéria, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9 de 1993. 23. Apresentar, anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. 24. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas. 25. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara. 26. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei. 27. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. 28. Desenvolver o sistema viário do município. 29. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévio e anualmente aprovado pela Câmara. 30. Providenciar sobre o incremento do ensino. 31. Estabelecer a divisão administrativa,
do município, de acordo com a lei. 32. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos. 33. Solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 20 dias. 34. Adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. 35. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 36. Apresentar à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, o balancete da receita e despesa do mês anterior da Prefeitura, autarquias e empresas municipais. Artigo 63. O prefeito poderá delegar por decreto, a seus auxiliares, as funções administrativas previstas nos incisos 9, 15 e 24 do artigo anterior. Seção 3. Da perda e extinção do mandato. Artigo 64. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 78, inciso 1 e 4, desta Lei Orgânica. Parágrafo 1º. É igualmente vedado ao prefeito desempenhar função administrativa em qualquer empresa privada. Segundo a infringência ao disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º, importará em perda do mandato. Artigo 65. As incompatibilidades declaradas no artigo 37, seus incisos e letras, desta Lei Orgânica, estendem-se, no que forem aplicáveis, ao prefeito e aos secretários municipais. Artigo 66. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Artigo 67. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara Municipal. Artigo 68. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, o prefeito municipal será julgado pelo Tribunal de Justiça. Artigo 69. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de prefeito quando: inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro de 10 dias. 3. Infringir as normas dos artigos 37 e 59 desta Lei Orgânica. 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Seção 4. Dos auxiliares diretos do prefeito. Artigo 70. São auxiliares diretos do prefeito. Inciso 1. Os secretários municipais. 2. Os subprefeitos. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito. Artigo 71. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 72. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário. Inciso 1. Ser brasileiro. 2. Estar no exercício dos direitos políticos. 3. Ser maior de 21 anos. Artigo 73. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários: inciso 1. Subscrever com o prefeito as leis, decretos e regulamentos referentes aos seus órgãos. 2. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas repartições. 4. Comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados, para prestação de esclarecimentos oficiais. Parágrafo 1º. As leis, decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo respectivo presidente. Segundo a infringência ao inciso 4 deste artigo, sem justificação, importará em crime de responsabilidade. Artigo 74. Os secretários e presidentes de autarquias são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Artigo 75. A competência do subprefeito limitar-se-á ao distrito para o qual foi nomeado. Parágrafo único. Aos subprefeitos, como delegados do Executivo, compete: inciso 1.
cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. 2. Fiscalizar os serviços distritais. 3. Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às atribuições ou quando lhes for favorável a decisão proferida. 4. Indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito. 5. Prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando lhe forem solicitadas. Artigo 76. O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoas de livre escolha do prefeito. Artigo 77. Os auxiliares diretos do prefeito farão declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo. Título 3. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1. Da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 78. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. 5. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. 6. É garantido ao servidor público e civil o direito à livre associação sindical. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. 11. A menor remuneração dos servidores públicos não poderá ser inferior a um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, e a maior não poderá ultrapassar o valor percebido pelo prefeito, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. 12. A proibição de acumular cargos públicos remunerados estendem-se empregos e funções e abrangem autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. 13. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 14. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. 15. Depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 16. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo 1º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Segundo as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou de culpa.
Terceiro, as entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, publicarão e remeterão à Câmara Municipal até o dia 30 de julho e 30 de janeiro de cada ano, seu quadro de cargos e funções vagos e preenchidos, com relação de seus ocupantes e seus vencimentos, respectivamente do primeiro semestre do exercício em curso e do segundo semestre do exercício anterior. Quarto, as entidades mencionadas no parágrafo anterior deverão fixar, em local visível ao público, nas repartições públicas municipais, inclusive na Câmara Municipal, os respectivos quadros com os nomes dos servidores e funcionários, funções e cargos que ocupam e horário de trabalho. Quinto, em caso de extinção do maior valor de referência, previsto no inciso 11 deste artigo, será aplicado o índice que o governo federal adotar em sua substituição. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 79. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo único. A lei assegurará aos servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais e assemelhadas ou entre servidores do Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 80. O servidor será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Revogada pela emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. D. Revogada pela emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Parágrafo 1º. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3º. A ou e ou C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Segundo, a lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Terceiro, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Quarto, os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Quinto, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 81. O município estabelecerá o regime previdenciário dos seus funcionários. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 1993. Artigo 82. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 1993. Artigo 83. Os funcionários públicos municipais terão computados, para efeito de aposentadoria, o tempo de serviço prestado em atividade de natureza privada, urbana e rural, nos termos da lei. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 1993. Parágrafo único. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 1993. Artigo 84. A lei assegurará ao servidor público municipal o percebimento dos seguintes direitos. Inciso 1. Adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação. 2. Sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de efetivo exercício. 3. Licença-prêmio concedida a cada 5 anos de efetivo exercício. 4. Prêmio de assiduidade e disciplina, a cada ano de efetivo exercício. 5.
Seguro de vida em grupo. 6. Cesta básica de alimentos, com vantagem pecuniária vinculada à assiduidade. 7. Clube de recreação e lazer, mediante contribuição com valor social. 8. Assistência médica, hospitalar, dentária e farmacêutica, mediante contribuição quando for o caso. 9. Seguro contra acidentes de trabalho. 10. Assistência jurídica, quando for o caso. 11. Demais auxílios previdenciários ou a complementação destes. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica parágrafo 11 de 1993. Primeiro, as vantagens deste artigo se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos. Segundo, aplica-se aos servidores públicos municipais o disposto no artigo 7º, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30, da Constituição Federal. Terceiro, aos servidores do quadro operacional serão devidos, além das vantagens deste artigo, uniforme completo, incluindo calçado e equipamentos de segurança, quando for o caso. Artigo 85. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Artigo 86. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Terceiro, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 87. O servidor, durante o exercício do mandato de vereador, será inamovível. Artigo 88. Fica concedido aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, cujos filhos sejam portadores de deficiência físicas ou mentais, incapacitados para o trabalho remunerado, o auxílio mensal correspondente a um salário mínimo, vigente na região, per capita. Regulamentado pelo Decreto nº 3.408, parágrafo 1º e 190. Compreendem-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os enteados, os adotivos e aqueles que viverem sob a guarda e o sustento do servidor, conforme comprovação judicial. Segundo, como prova de deficiência do dependente será solicitado atestado de matrícula em escola especializada ou, conforme o caso, a realização de exame médico por perito da municipalidade. Terceiro, quando o pai e a mãe forem servidores e viverem em comum, o auxílio será concedido apenas a um deles, observadas, ainda, as situações. Inciso 1. Se não viverem em comum, será concedido ao que tiver o dependente sob sua guarda legal. 2. Se ambos os tiverem, será concedido a um e outro dos pais, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo 4º. Sempre que se modificar a situação do dependente, da qual decorra a supressão ou redução do auxílio, o servidor será obrigado a comunicar ao órgão de pessoal, no prazo máximo de 15 dias. Quinto, este benefício estende-se aos servidores do Poder Executivo, aos servidores inativos e aos pensionistas. Artigo 89. O servidor público gozará de estabilidade no cargo ou função desde o registro de sua candidatura a cargo ou a representação sindical até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave apurada em processo administrativo. Capítulo 2. Da Segurança Pública. Seção 1. Da Guarda Municipal. Artigo 90. O município poderá constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações e como força auxiliar na preservação da ordem pública, obedecidos os preceitos da lei federal. Parágrafo único. A guarda municipal subordinar-se-á diretamente ao prefeito. Artigo 91. Os guardas municipais, quando em serviço, estarão necessariamente uniformizados e poderão portar armas de defesa.
Artigo 92. Lei municipal disporá sobre a criação da guarda, disciplinando obrigatoriamente que ela deverá. Inciso 1. Exercer atividade eminentemente preventiva. 2. Possuir caráter essencialmente civil. 3. Dar cumprimento ao que dispõe o inciso 1, do artigo 23, da Constituição Federal. Artigo 93. É vedada a utilização da guarda como instrumento de repressão às atividades políticas ou manifestações populares. Artigo 94. Compete à Guarda Municipal auxiliar na fiscalização e orientação sobre o meio ambiente. Seção 2. Da extinção de incêndios. Artigo 95. Ao município cuidará de prover a extinção de incêndios e a exigência das normas de proteção, previstas no Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. Parágrafo 1º. O município poderá delegar à União ou ao Estado, mediante convênio, os serviços de competência concorrente de sua responsabilidade, a que se refere este artigo. Segundo, é facultado ao município celebrar convênio com os órgãos da administração direta e indireta, da União ou do Estado, para a prestação de serviços de sua competência, sempre que lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros ou quando houver manifesto interesse público. Capítulo 3. Da estrutura administrativa. Artigo 96. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura se organizam e se coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Segundo, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a administração indireta do município se classificam em: Inciso 1. Autarquia, o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas. 2. Empresa pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do município, criada por lei, para a exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer por força de conveniência ou contingência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. 3. Sociedade de economia mista, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, para exploração de atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao município ou à entidade de administração indireta. 4. Fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos do município e outras fontes. Capítulo 4. Dos atos municipais. Seção 1. Da publicidade dos atos municipais. Artigo 97. A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgãos da imprensa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Segundo, nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Terceiro, a publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumido. Artigo 98. O prefeito fará publicar: Inciso 1. Diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior. 2. Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. Seção 2. Dos livros. Artigo 99. O município manterá os livros que forem necessários ao registro de seus serviços. Parágrafo 1º. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.
Segundo os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos pelo sistema de fichas, de computação ou outro sistema, convenientemente autenticado. Seção 3. Dos atos administrativos. Artigo 100. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Inciso 1. Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos. Alínea A. Ou regulamentação de lei. B. E instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes em lei. C. Ou regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal. D. E a abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como créditos extraordinários. E declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa. F. E a aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal. G. Ou permissão de uso de bens municipais. H. Ou medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. I. Ou normas de efeitos externos, não privativos de lei. J. Ou fixação e alteração de preços. L. E a aprovação de parcelamento do uso do solo. Inciso 2. Portaria, nos seguintes casos. Alínea A. O provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. B. O lotação e relotação nos quadros de pessoal. C. E a abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos. D. Ou outros casos determinados em lei ou decreto. Inciso 3. Contrato nos seguintes casos. Alínea A. A admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 78, inciso 9, desta Lei Orgânica. B. E execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. Parágrafo único. Os atos constantes dos itens 2 e 3, deste artigo, poderão ser delegados. Seção 4. Das proibições. Artigo 101. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários, os presidentes de autarquia e empresas públicas, bem como as pessoas a eles ligadas por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 16 de 1999. Parágrafo 1º. Ficam igualmente impedidos de contratar com o município os servidores públicos municipais e respectivos parentes, observando em relação a estes o disposto no parágrafo seguinte. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 16 de 1999. Segundo a proibição aos parentes e servidores públicos referidos no parágrafo anterior, somente se aplica nos casos de vínculo destes com funcionário que exerça função junto à divisão de compras e almoxarifado do respectivo órgão contratante. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28 de 2010. Terceiro, não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas sejam uniformes para todos os interessados. Parágrafo único transformado em parágrafo 3º pela Emenda à Lei Orgânica nº 16 de 1999. Artigo 102. A pessoa jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Seção 5. Das certidões. Artigo 103. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. Parágrafo único. As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelos secretários, exceto as declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Capítulo 5. Dos bens municipais.
Artigo 104. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 105. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da repartição a cuja secretaria esteja subordinado e a mesma for distribuído. Artigo 106. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Inciso 1. Pela sua natureza. 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na prestação de contas de cada exercício será incluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 107. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. 2. Quando móveis, dependerá apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo Executivo. Artigo 108. Ao município preferencialmente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada, por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. Segundo, a venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificações, resultante de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 109. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 110. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou lagos públicos, salvo pequenos espaços destinados à venda de jornais e revistas ou refrigerantes. Artigo 111. O uso de bens municipais por terceiros, só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir. Parágrafo 1º. A concessão de uso de bens públicos de uso especial e dominiais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 108, desta lei orgânica. Segundo, a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. Terceiro, a permissão de uso que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário, por ato unilateral do prefeito, através de decreto. Artigo 112. Poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Artigo 113. A utilização e a administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte serão feitas na forma de lei e regimento respectivos. Capítulo 6. Das obras e serviços municipais. Artigo 114. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo no qual, obrigatoriamente conste. Inciso 1. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para um interesse comum. 2. Os pormenores para sua execução. 3. Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. 4. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Parágrafo 1º. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo se houver decreto de estado de emergência ou calamidade pública, será executado sem prévio orçamento de seu custo.
Segundo, as obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta e por terceiros, mediante licitação. Artigo 115. A permissão de serviço público a título precário será outorgada por decreto do prefeito, após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente. A concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato precedido de concorrência pública. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Segundo, os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo aos que os executem sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Terceiro, o município poderá retomar sem indenização os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato do contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Quarto, as concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade em jornais e rádios locais, inclusive em órgãos da imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicação resumida. Artigo 116. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se em vista a justa remuneração. Artigo 117. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação nos termos da lei. Artigo 118. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros municípios. Título 4. Da tributação, das finanças e dos orçamentos. Capítulo 1. Do Sistema Tributário Municipal. Seção 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 119. A Receita Pública será constituída por: Inciso 1. Impostos. 2. Taxas. 3. Contribuição de melhoria. 4. Receitas não tributárias. 5. Transferências. 6. Dívida ativa. 7. Outras. Artigo 120. Compete ao município instituir: Inciso 1. Impostos previstos nesta lei orgânica e outros que venham a ser de sua competência, em consonância com o Código Tributário Nacional. 2. Taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obra pública. 4. Contribuição cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social. Parágrafo 1º. Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas de contribuinte. Segundo, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Terceiro, nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura sem prévia notificação. Quarto, na impossibilidade de localização do contribuinte far-se-á a notificação por edital. Quinto, em cumprimento da função social da propriedade, o imposto predial e territorial urbano deverá ser progressivo, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 12 de 1994. Artigo 121. No âmbito administrativo, as controvérsias entre a Fazenda Pública Municipal e o contribuinte serão dirimidas pela Junta de Recursos Fiscais do município. Artigo 122. Os contribuintes serão orientados pelo município para a correta observância da legislação tributária. Artigo 123. Revogado. Revogado pela emenda à Lei Orgânica nº 11 de 1993. Artigo 124. Somente através de lei específica será concedida qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária. Essa foi a primeira parte da Lei Orgânica do município de Araras. Muito obrigado por assistir nosso canal, até o nosso próximo vídeo.